Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para conversar com os irmãos a respeito do texto chamado Praticantes e Não Ouvintes, que está no Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Quem escreveu esse texto não fui eu, foi a irmã Carla Machado. Eu só vou ler o texto com os irmãos e comentar aquilo que eu entendi, ok? Então, isto dito, gostaria de começar orando. Senhor Jesus, a gente pede que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos faça entender aquilo que realmente interessa para as nossas vidas, que nós possamos ser praticantes da Tua palavra, que ao ouvir ela não fique só no ouvir, mas que ela entre no nosso coração e a gente possa colocar em prática. Pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então assim, o nosso texto bíblico de hoje fica em Tiago, capítulo 1, versículos 21 a 27. E diz assim, ó: Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessas mensagens, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá a liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei, não a esquece, mas a põe em prática. Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a sua língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Amém? Bom, então o nosso versículo-chave é o 22, e diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Bom, então a nossa autora aqui, a irmã Carla Machado, ela começa o nosso texto contando uma coisa que aconteceu com o pastor dela. Então, ele conta que um dia ele estava caminhando pelo bairro de Madureira, que é um bairro do Rio de Janeiro, quando no meio da multidão, naquele vulco-vulco, ele viu uma menina com uma camiseta onde estava escrito: não bebo, não fumo, não adultero, não roubo. Ele falou: nossa, uma crente, uma pessoa cristã, vou cumprimentar com a paz do Senhor. Aí ele viu o verso da camiseta. E nas costas da camiseta da menina estava escrito: morri. Então, irmãos, é muito interessante, né? Como as pessoas acham que realmente o que vale a pena, que o que é viver é fumar, beber, roubar, adulterar, aí sim que a vida tem alguma emoção. Se você não fizer essas coisas, você está morto. Então, nós estamos aqui para sermos o diferencial para essas pessoas, não para julgá-las, não para criticá-las, mas para mostrar para elas que existe sim uma outra vida onde você pode muito bem fazer boas práticas, né, e ser uma pessoa feliz. Então, na verdade, a gente pode viver caminhando, né, nos passos de Jesus Cristo. Então, o texto diz que o nosso evangelho, ele é mais representado por aquilo que a gente deixa de fazer do que por aquilo que de fato fazemos. Então, é muito comum a pessoa, quando ela se converte, quando ela resolve entregar a sua vida a Jesus Cristo, ela dizer assim: olha, agora eu não fumo mais, eu não uso mais calça jeans, eu não vou mais a festas. Então, existem muitas pessoas que deixam de fazer muitas coisas que o mundo observa e fala: ah, mas ele é crente, então é por isso, né? Agora ele é crente. Então, assim, as pessoas observam o que a gente deixa de fazer.
Isso é uma realidade muito triste, porque na verdade, Jesus Cristo ele não ficou conhecido pelo que ele deixou de fazer, mas ele ficou conhecido pelas coisas que ele fez. Então, ele impactou a sua época e nos impacta até hoje. Por quê? Porque ele comeu com os coletores de impostos, ele amou os pobres, curou os enfermos, caminhou com os indignos, desafiou a sua cultura, renunciou ao materialismo, mostrou que a grandeza está no servir. Então, imagine, irmãos, o que era para um judeu sentar-se à mesa com uma pessoa que eles consideravam impura. Imagine o que era para o judeu uma pessoa se sentar com um indivíduo que roubava na coleta dos impostos. Imagina o que era abraçar um pobre, uma pessoa suja, abrir mão da riqueza. Jesus não se importava com dinheiro. Pelo contrário, ele achava que as coisas que eram de César e as coisas que eram de Deus tinham que ser de Deus. Então, assim, Jesus nos ensinou a servir. Então, na verdade, nós temos que sermos conhecidos por aquelas coisas que nós fazemos, né? Então, não é a estética, não é olhando para você que a pessoa vai dizer, ela é crente, olha só, agora ela não corta mais o cabelo, ela não faz mais a unha, enfim, usa só saia, não tem problema nenhum. E cada linha do que as pessoas seguem, eu entendo assim que se a igreja que você escolheu para seguir os preceitos e as regras lhe dá essa indicação, amém, você só tem que fazer com alegria. Mas isso não deve ser a indicação que você é cristão, né? Não é o fato de você usar saia que vai dizer, essa é a marca do crente. Porque a marca do crente é Jesus Cristo. Então não há problema nenhum, nós não estamos aqui para criticar ninguém. Se a pessoa acha que deve ser dessa forma, amém. Porque o Senhor, ele indica a cada um o caminho em que a pessoa deve andar. A cada um, ele vai mostrando a luz. A lâmpada vai iluminando, que é Jesus Cristo, vai iluminando o caminho. Então, assim, o texto diz que foram essas atitudes de Jesus Cristo que levaram a igreja primitiva a deixar os líderes religiosos enlouquecidos, né? Porque era uma coisa que vinha totalmente na contramão. Inclusive, lá em Atos 17:6, está escrito que eles se revoltaram, dizendo, nossa, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Porque eram tão poucos, eram apenas 12 pessoas que revolucionaram aquele mundo. Nós somos quantos cristãos hoje? Quantos? E o que nós temos feito? Nós temos sequer transformado o nosso bairro, que dirá o mundo. Então, hoje, infelizmente, muitas vezes o nosso alvoroço é mais para o mal do que para o bem. Então, quantos veem os cristãos como acusadores, né? Olha, a pessoa, agora ele é crente, ele fica me acusando. Você fuma, você bebe, você namora, você dança, você isso, você aquilo. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Então, novamente, existe um juiz, mas esse juiz não somos nós. Outra coisa que as pessoas dizem que nós somos alienados. A gente não entende de política, a gente não entende de nada, só quer falar de religião, religião, religião. E não pode ser assim, né, irmãos? Nós temos que ter discernimento e trazer as pessoas para a nossa mesa, e trazer as pessoas para o nosso convívio. Nós precisamos saber das coisas que estão acontecendo no mundo, né? Outros nos consideram hipócritas, né? Amor fingido. Muitos de nós falamos demais e agimos muito pouco. E somos, em muitos casos, intolerantes. Então, as pessoas olham e falam, nossa, ela não tem a mínima tolerância com relação àquela religião, aquele gênero, aquela cor, enfim. O cristão tem que ser tolerante, porque Jesus Cristo nos ensinou a amar todas as pessoas.
todas as pessoas, não julgar ninguém, não criticar ninguém. O nosso dever é amar e pregar a palavra. É isso que nós temos que fazer. Como a pessoa vai se conduzir, o que ela vai fazer, nós não estamos aqui para colocar o dedo no nariz de ninguém. Então, essas pessoas, na verdade, deveriam ser os nossos semelhantes, né? Porque nós deveríamos ser semelhantes a Jesus. Se nós agíssemos conforme Jesus agiu, nós seríamos autênticos e amorosos. Então, o que acontece? Em todos os lugares que a gente vive, que a gente age, nós temos que fazer o diferencial. Então, seja na feira, no mercado, na rua, no jogo de futebol, na faculdade, no trabalho, as pessoas devem olhar para nós e falar: nossa, essa pessoa é diferente. Ela tem tolerância, ela tem amor, né? Qualquer pessoa pode pegar uma caneta, um papel, desperdiçar material, jogar lixo na rua e falar palavrão e não vai ser criticada. Mas o cristão, se ele fizer qualquer uma dessas coisas, fala: olha, tá tirando cópia na empresa. Olha, levou uma caneta para casa. Então, assim, olha, o cristão tá lá amassando todas as frutas na banca, desrespeitando o vendedor de frutas. Então, qualquer coisa que nós façamos, nós vamos ser observados. Que o mundo está para nos observar, porque nós temos o dever de amar, demonstrar amor e sermos pessoas que realmente o Senhor se agrada. E quando o Senhor se agrada, nós também seremos simpáticos, como a igreja lá de Atos, que conseguia cada dia a simpatia de todo o povo. Então, sendo praticantes da palavra, sendo sal e luz do mundo, no mundo a gente pode fazer a diferença. Então, a gente pode provocar no outro a sede pelo Evangelho, a reconciliação, iluminando o caminho dos que andam na escuridão. Então, às vezes a pessoa está tão desesperada, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, ela não tem a quem recorrer, quer compartilhar alguma coisa. E elas podem ver em nós alguém que vão encontrar um pouco de consolo, de amor e de paz. Porque nós temos Jesus, nós temos que compartilhar isso. Então, as pessoas precisam saber que nós somos praticantes e não só ouvintes da palavra. É como aquele homem que chegou na rua e pediu uma informação: o senhor sabe onde mora o senhor José? Não sei. Perguntou no bairro: o senhor José, o senhor conhece? Não, desconheço. Foi pro homem lá do que vende a pipoca: o senhor conhece o senhor José? Não. Ele mora ali na esquina, tal, mais ou menos ali, só que eu tô sem o número da casa, eu não consigo achar. Aí o pipoqueiro falou: então fala um pouco mais. Falou: não, o senhor José, ele vai na igreja. O crente? Não, lógico. O crente a gente conhece. Então, assim, a gente não tem que ser conhecido por ser gordo, por ser careca, por ser cabeludo, por ser ruiva, por ser loira. Não. A nossa marca deve ser Jesus Cristo. Nós temos que ser praticantes e não só ouvintes da palavra. Amém? Bom, a nossa última frase do manancial diz que Jesus ficou conhecido pelo que fez. E você? Como você tem sido conhecido? Bom, eu me despeço aqui deixando um abraço fraternal, um abraço de ursa. E lógico, né? A palavra de ordem que é saudades.